Nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi e como está sendo a minha experiência em um ano de Portugal. Se você é novo por aqui, peço que você já se inscreva neste canal, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com quem você tem comentado que quer vir para Portugal, ou até se você está passando por esse processo. Se você já é inscrito, assista esse vídeo até o fim, porque nele eu vou contar coisas que eu nunca contei em vídeo nenhum. Então, bora pro vídeo. Mudei aqui o ângulo porque enquanto eu for contando a história, eu vou colocar aqui stories que eu postei no Instagram desde que eu cheguei aqui. E se você não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? Em qualquer um desses lados, eu nunca sei qual que é. Então me segue lá, porque quem me segue vê tudo em tempo real. Eu sempre compartilho tudo lá antes e depois eu trago aqui pro YouTube. Bom, vou fazer um breve resumo de como foi o início. Talvez não seja tão breve, porque muita gente chega nesses vídeos e não me conhece. Eu cheguei aqui dia 27 de setembro de 2021. Cheguei numa segunda-feira às 5 da manhã e logo que eu cheguei eu fui barrado na imigração. Fiquei lá das 5h30 até as 10 da manhã, até que me deixaram entrar no país de fato, né? E era para eu ter chego no Porto, né? Porque eu desci em Lisboa e ia pegar uma conexão para o Porto, e era para eu ter chego no Porto às 8 da manhã. Acabou que eu cheguei 7h30, 8 horas da noite. Nesse início eu tive um amigo português que me ajudou, o Simão, e ele estava lá à minha espera na estação de trem. E foi engraçado que quando eu cheguei lá, eu vi ele, tipo, me deu uma vontade de chorar, porque o dia foi muito complicado. Passar acho que quase 5 horas na imigração foi muito tenso, né? E ainda ir de Lisboa até o Porto de trem foi complicado, mas ele estava lá para me ajudar, né? Assinou o meu NIF e, bom, me deixou no hotel. Cheguei no hotel, tomei meu banho, chorei e me preparei para o dia seguinte, que era uma terça-feira. Eu tinha uma semana de hotel e a minha missão era encontrar casa, trabalho, comprar um carrinho e preparar tudo para quando minha família viesse. Eu vim sozinho, né? E a minha família chegou depois de 1 mês e meio, já adiantando essa parte. No segundo dia, acordei e fui para a Trofa. Inclusive, eu gostaria de fazer esse vídeo lá na Praça da Trofa, porque foi lá que tudo começou. A minha história aqui em Portugal começou lá na Praça da Trofa. Cheguei lá, sentei na Praça da Trofa, fiz alguns stories, estava meio perdido, não sabia por onde começar. Comecei a procurar trabalho, comecei a procurar um carrinho para comprar, olhar também se eu via alguma casa, um apartamento para alugar por lá, porque a minha intenção era ficar lá no início. Andei a cidade toda, conheci a Trofa inteira no primeiro dia, andei ela toda mesmo, fiquei com as pernas doendo. Comprei um carrinho num stand lá, na Trofa mesmo, e arrumei um trabalho no primeiro dia pelo Facebook, né? Um português, que é o Paulo, né? Foi o meu primeiro patrão e uma pessoa que eu sou muito grata e sempre vou ser. Ele postou no Facebook que estava precisando de alguém, mandei mensagem para ele, me encontrei com ele e, tipo, na terça-feira já estava empregado e já ia começar no dia seguinte. E eu encontrei na Trofa também um apartamento que estava para alugar. Eu encontrei pelo Idealista, só que, tipo, ele ia vagar na sexta-feira e, tipo, quem estava interessado ia lá visitar na sexta-feira. E o meu hotel acabava no sábado, então eu não pude esperar. O meu amigo Simão, ele já havia comentado comigo que se precisasse ele seria meu fiador, então tudo ficou mais fácil nesse processo. Comecei a pesquisar no Idealista, encontrei um outro apartamento vago e aluguei. Na sexta-feira eu já estava nele. Vocês já devem ter, né, ouvido e visto outros vídeos, e as pessoas sempre falam que o mais difícil é o começo. E realmente, o mais difícil é o começo, porque no começo você vai passar por muitas provas, você vai passar por muitas coisas e pode ser que você pense em desistir. No meu caso, eu nunca pensei em desistir,
porque eu já comentei em outros vídeos, eu queimei a ponte, entendeu? Na minha cabeça eu não tinha para onde voltar. Eu ia voltar para o quê? Para casa dos meus pais, com mulher e filhos, então para mim não tinha volta. E eu vou contar um pouco para vocês do início. Assim que a minha família chegou, né? Depois de 1 mês e meio eles chegaram e aí começou de fato, né? Porque você ficar sozinho, né, no lugar, você homem, você se vira, você come qualquer coisa, você dá um jeito de lavar roupa e você faz tudo, né? Agora com família é tudo mais complicado. E ainda mais no meu caso, que meus 2 filhos tinham menos de 3 anos. E aqui a creche ela começa a partir dos 3 anos. Né? Quer dizer, o infantário começa a partir dos 3 anos e não tinha vagas em creche. Então, assim que a minha mulher e meus filhos chegaram, minha mulher não podia trabalhar. Porque a Valentina faz aniversário dia 1º de janeiro e eles chegaram em novembro. Então, foi bem complicado o início. Eu lembro que teve um dia, vou nem me emocionar. Teve um dia que eu saí para trabalhar, né? Eu trabalhava na obra com o Paulo, e eu lembro que eu saí um dia para trabalhar e tinha tipo 1 litro de leite, e não tinha quase nada no armário, acho que tinha meio pacote de macarrão, 1 litro de leite, e eu contei as moedas de 1 e 2 cêntimos que a gente tinha. Fui na pastelaria, comprei 3 pães, comi um e deixei o resto para eles, né? E eu fui trabalhar sabendo que tinha 1 litro de leite para os meus filhos em casa. E, foi muito difícil esse dia. Eu lembro que eu pedi pro meu patrão para ele me adiantar 20 euros. E foi meio que o que salvou aquela semana. E ainda no fim da semana a esposa dele fez pra gente uma cesta básica. Aqui chama cabaça, se eu não me engano. E aquela semana foi a mais difícil, porque era um salário, né, que era só o meu, pra fazer tudo: pagar aluguel, pagar luz, comprar comida, colocar gasolina no carro para poder trabalhar. E aí a Carol conseguiu um trabalho num restaurante em Famalicão. Só que ela ganhava muito pouco e a gente gastava muito combustível, porque ela tinha encontrado, na verdade, um part-time, né? Das 6 até as 11h30, se eu não me engano. E eu saía correndo do trabalho, né? Chegava em casa, pegava ela e as crianças, levava para Famalicão, voltava para casa, cuidava das crianças, e quando era mais ou menos 10h40, colocava as crianças no carro e ia buscar ela de novo. Então gastava muito combustível e ela ganhava muito pouco. Para vocês terem uma ideia, teve um sábado que ela trabalhou das 8 da manhã às 11h30 da noite e ela ganhou 40 euros. E desses 40 euros, 10 era de combustível. Então, no começo é muito difícil. Se você ouvir alguém falar que é difícil, é porque é difícil mesmo. E você também passa por algumas situações que você não tem o que fazer. Em junho eu quase perdi o meu pai no Brasil, né? Minha mãe encontrou ele caído no banheiro e pediu ajuda, não teve ninguém para ajudar. E ele passou 10 dias na UTI e eu tava aqui e não podia fazer nada. Quando eu tava no Brasil, sempre que acontecia alguma coisa, eu ia lá e levava meu pai no médico ou fazia o que fosse preciso. Eu penso, se eu tivesse perdido meu pai, eu não teria nem condição de ir no Brasil e também... Bom, não sei o que seria, né? Eu não ia ver mais o meu pai, provavelmente não ia no velório nem nada. Graças a Deus que meu pai se recuperou, né? Tá tudo bem. Mas são coisas que você passa e que eu já vi e vejo sempre muita gente voltando, né? Dizendo que alguém da família tá doente e que a pessoa vai ajudar e esse tipo de coisa. Então são muitas coisas que envolvem, né?
o processo de imigração. São muitas coisas que vai te desestabilizar e você tem que estar realmente muito focado. A questão de adaptação. A minha adaptação, eu acredito que foi até que tranquila, né? Porque eu tenho como base o que me contam e as histórias que eu ouço. E eu acredito que eu me adaptei muito, muito fácil, né? Apesar da saudade dos meus cachorros, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Mas eu acredito que a minha adaptação foi até que tranquila. Conforme vão passando os meses, você vai se encaixando no ambiente. Mas eu acredito que até o 6º mês, você é como se fosse uma criança ou algo do tipo. Porque você tem que aprender muita coisa, questão de costume, às vezes alguém não te recebe bem. Eu lembro que no 3º mês, acho que era no 3º mês, eu ia no mercado, tipo, eu fazia de tudo para não falar, para não perceberem que eu era brasileiro. E é muito engraçado pensar isso hoje, porque tipo, hoje eu não faço o mínimo de questão de tentar falar com sotaque, ou ter vergonha de falar do meu modo, de as pessoas perceberem que eu sou brasileiro. Mas eu acho que é um processo. Eu já vi outras pessoas falarem que passaram por isso. Então, mas foi na altura do 3º mês, tipo, eu não queria falar, tipo, eu não queria que percebessem que eu era brasileiro, mas eu já fui melhor tratado por ser brasileiro em diversas vezes. Então é uma coisa que deu na minha cabeça e eu não sei o que aconteceu e passei por essa fase. Até os 6 meses a saudade das coisas e de tudo é muito grande, você sente muita saudade de tudo, das coisas que você não gosta, você sente saudade. E é muito louco, porque a sua cabeça ela entra em parafuso. Tipo, você ter saudade do que você não gostava. E outra coisa também é o quê? O ser humano, e acho que eu tenho mais isso, não sei, eu percebo muito isso em mim, eu me acostumo muito fácil com o que é bom, e eu esqueço do que eu passei ou das coisas que eram ruins, né? E tipo, questão de segurança, eu me acostumei muito rápido, tipo, que nem eu tô aqui agora, gravando dentro do carro, tipo, num local público, e não tenho o mínimo de receio de nada. Eu saio, atendo meu celular, eu saio de casa a hora que eu quero, eu chego em casa a hora que eu quero. No Brasil, sair e chegar em casa era um momento de tensão, porque primeiro para sair eu olhava pela sacada, se não tinha ninguém, nem nada estranho, nenhum movimento estranho na rua. E para chegar, eu não chegava e entrava em casa, eu dava uma volta no quarteirão, olhava como é que estavam as coisas, para eu poder parar o carro no portão de casa e entrar em casa. E aqui, não existe isso, e você se acostuma muito fácil, muito rápido. Você atende seu celular a qualquer hora, em qualquer lugar, você sai com seus filhos, você para o carro em qualquer lugar, bem tranquilo, você não tem mais receio de nada. Em um ano você não tem mais medo de nada, né? Comparado a tudo que a gente vive no Brasil e principalmente em São Paulo. O que eu posso dizer de como foi, né, e como está sendo? A frase que eu acho que mais encaixa na vida do imigrante é: dias de luta, dias de glória, saudoso Chorão. Aqui você vai ter dias de luta, mas você também vai ter dias de glória. Em um ano eu conquistei muitas coisas. Esse carro que eu tô dentro dele é uma das mais recentes e tipo, eu sou muito grato por isso. E tipo, eu passei tanto perrengue no meu carrinho antigo, e como eu já falei que a gente se acostuma muito fácil, eu não tô nem um mês com esse carro e tipo, eu já tô acostumado com ele e praticamente eu não me lembro como era, né, ter outro. Dias de luta, dias de glória. Você vai ter muitos momentos difíceis, mas se você persistir, se você for confiante, você vai ter dias de glória e você vai conquistar as suas coisas. Minha família se adaptou, também as crianças, foi meio que muito natural e foi muito tranquilo. A Carol
Minha esposa demorou um tempinho para se adaptar. Para ela, eu acredito que foi mais difícil, até porque ela também teve más experiências, né, no trabalho e para fazer as coisas e ficar em casa com as crianças, e então para ela foi um pouco mais demorado. Só que tipo, a gente sempre foi unido, e mesmo assim a gente já brigou muito, né? A gente já teve brigas muito feias aqui nesse processo de imigração. E uma coisa que eu falo para vocês também é isso: se você é um casal, vocês têm que ser unidos. Vocês vão brigar porque são muitos fatores externos que vão desestabilizar você e o seu companheiro. Então todo mundo passa por esse processo. Já vi pessoas se separarem durante o processo, já vi pessoas desistirem, uma querer voltar, outra querer ficar, e ficar aquela coisa assim bem complicada. Mas tipo, cada um é cada um. Como é que eu posso dizer? A experiência é diferente para cada um, né? A minha experiência parece muito fácil e muito tranquila comparada a outras que eu já vi, né? Eu já vi gente chegando e gente voltando em questão de uma semana, um mês, 3 meses. Mas se você tiver foco, um bom planejamento, a sua mente estiver alinhada, e uma coisa assim que eu considero muito importante para quem migra é queimar a ponte. Porque se você tiver um porto seguro no Brasil, qualquer coisa, por menor que seja, vai te fazer pensar em voltar. Mas a pergunta que não quer calar: e aí, Galindo, valeu a pena? Você se arrepende? Valeu, e tá valendo. A cada dia que passa eu me sinto mais de Portugal, entende? Não que eu não me sentisse do Brasil, mas as coisas que sempre aconteceram lá eram coisas que, né, eu não concordei e não concordo, né? Principalmente violência e corrupção. Não que aqui não tenha corrupção, mas é bem diferente. O Brasil tá no outro nível. E eu me sinto, tipo, nativo. Eu acho que daqui, quando eu tiver 2 anos aqui em Portugal, tipo, pronto. Posso me considerar um português, na minha opinião. E é isso, eu amo esse país, esse que me deu essa oportunidade. E eu tô a cada dia que passa mais feliz aqui com a minha família. E eu tenho certeza que daqui para frente, como eu falo para os meus amigos, é só progresso. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo. Valeu, falou, fui! Just don't say it's love. You know it ain't sweet enough.